Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. E hoje eu venho falar de algo que está bem polêmico devido à derrota do Brasil, que é a posição do técnico Tite. Quando nós falamos de hombridade, quando nós falamos de compromisso, responsabilidade, de brio ou no popular de ter cunhões, nós estamos falando de assumir as nossas falhas, nós estamos falando de assumir os nossos erros, estamos falando de arcar com as consequências de nossa escolha. E isso foi algo que não foi visto e está sendo cobrado dos torcedores brasileiros acerca da posição do Tite no final do jogo do Brasil contra a Croácia, quando o Tite deixa o campo, deixa os jogadores lá, simplesmente ninguém de competência estava ali ao lado dos jogadores. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa na questão de que foi tirado dos jogadores, a oportunidade de ter um psicólogo na seleção brasileira, porque o Tite, por si só, seria esse sujeito incentivador, autossuficiente, que saberia lidar com essas questões, onde apenas e somente apenas um psicólogo poderia dar conta de toda essa psique, de toda essa pressão psíquica que os jogadores passam. E é justamente na falta desse sujeito, na falta dessa autarquia da saúde, que é o psicólogo, que nós podemos ver uma seleção debilitada, nós podemos ver um técnico debilitado, nós podemos ver toda uma comissão técnica perdida. Isso quer dizer que, se caso estivesse ali presente um psicólogo, o Brasil levaria o Hexa? Não, isso não quer dizer que o Brasil levaria o Hexa. Mas com isso eu quero trazer para vocês a reflexão de que faria uma diferença. Faria uma diferença porque os jogadores e a própria comissão técnica, o próprio Tite, teriam um apoio para saber lidar melhor com as demandas que vêm a partir de estar na posição de uma seleção altamente cobrada devido a tantas derrotas seguidas nas últimas Copas, algumas vexatórias, e muito mais do que isso, também lidar com a pressão do mundo está olhando, do mundo está esperando um resultado da antiga temida seleção brasileira, que hoje não ocupa mais esse espaço de temor de muitas seleções. Então, a presença de um psicólogo faria diferença, porque os jogadores saberiam lidar melhor com isso, saberiam lidar com suas próprias emoções, porque a cobrança que vem externa gera uma cobrança interna em nós, e essa cobrança interna que é gerada, se ela não for bem administrada psiquicamente, se ela não conseguir ser modificada, e modificada em que sentido? Ser modificada na forma como o sujeito lidar, na forma como o sujeito enxerga ela e como direciona essa energia, nós temos baixa de rendimento. Nós temos uma queda no rendimento do atleta, porque o atleta, ao não conseguir lidar com as suas emoções, ao não conseguir lidar com as demandas externas que caem sobre ele leva isso para dentro do campo, para dentro das quadras, para dentro da piscina, seja lá qual for o esporte. E esse ambiente que outrora poderia significar algo de prazer, algo de conquista, algo motivador, pode inversamente se tornar algo de medo, algo de constrangimento, algo de paralisação, onde o sujeito, frente às demandas internas que surgiram devido às cobranças externas, cria para ele uma paralisação, cria muitas vezes uma sabotagem, onde essa zona de, entre aspas, essa zona de conforto de não ganhar pode ser melhor do que eu tentar ganhar. Isso ocorre num movimento claramente inconsciente, mas pode sim haver essa autossabotagem, porque esse sujeito perde a confiança de fato em si próprio. Ele não consegue lidar com as suas emoções, com a sua raiva, com a sua ansiedade,
com o próprio medo de não conseguir, e isso termina paralisando o atleta, não apenas no sentido do paralisado ele não conseguir jogar, mas no sentido dele não conseguir administrar como ele deve jogar em campo. E essa não administração dos sentimentos termina reverberizando em toda a equipe, porque aí se um jogador não está sintonizado com os outros terminam aos poucos também estando fora de sincronia. E essa não sincronicidade leva, infelizmente, ao que nós vimos, a uma derrota. A uma derrota que para muitos poderia ser até impossível, para outros uma probabilidade, mas com certeza para poucos uma derrota efetiva, uma certeza de uma derrota. E o porquê disso? Porque acredita-se na qualidade dos jogadores e de fato o Brasil nessa Copa teve uma seleção muito boa, tirando um ou outro ali que eu discordo, mas era um time não perfeito, porque nada é perfeito, mas era um time de extrema qualidade e que tinha sim um potencial de conseguir alcançar aquilo que a maior parte dos brasileiros almejam, que é o hexacampeonato da Copa do Mundo. Contudo, porém, entretanto e todavia, a falta de um alicerce psíquico e uma coordenação psíquica errada, o que eu quero dizer com isso? O Tite, enquanto técnico, ele é um técnico, ou seja, ele é um professor, ele é alguém que vai coordenar o que e como se fazer em campo, mas ele não é alguém para lidar com demandas psíquicas, ele não é alguém para saber como dirigir essas energias, sejam positivas ou sejam negativas, que eclodem nos jogadores num momento tão delicado quanto esse, que está sendo visto pelo mundo todo, está sendo cobrado por uma nação. Então não tem como ele motivar, até porque o papel do psicólogo não é um papel resumido em motivação. Motivação é o de menos. A administração das demandas é o que faz com que esse jogador se sinta motivado. Não é uma palavra amiga, não é chegar e dizer você consegue, você pode. Não é isso que leva a uma motivação, mas é sim trazer para esse sujeito a noção de sua capacidade, trazer para esse sujeito uma forma de usar as ferramentas psíquicas que a ele já foram dadas a partir de suas experiências de vida para lidar com a ansiedade, lidar com a frustração, lidar com o medo e transformar isso em combustível para uma vitória. É isso, em resumo, que se faz um psicólogo. O psicólogo esportivo, ele vai lidar com todas as demandas psíquicas desse sujeito, e não um técnico. O técnico, ele tem que lidar com a técnica de campo, com a escalação, com a organização, quem vai passar para quem, que tipo de jogada deve ser ensaiada, qual a melhor estratégia para aquele time ou aquela seleção que vai jogar contra os seus. Esse é o papel do técnico. O papel de lidar com demandas é o papel do psicólogo. É ele que tem as ferramentas científicas, é ele que tem as ferramentas profissionais, que tem todo um arcabouço teórico para lidar com isso. Então, quando nós abdicamos de um sujeito de autoridade para lidar com demandas que somente ele tem a capacidade de conduzir os profissionais, nós também estamos abdicando da nossa própria vitória. Nós estamos abdicando da saúde dos nossos profissionais. Nós estamos abdicando de tudo. E a posição do Tite foi isso. Ele abdicou tanto que quando ele sentiu a responsabilidade sobre os seus ombros, ele larga os jogadores em campo e ele vai embora. Que você não seja um Tite, que você tenha brio, que você tenha cunhões, que você saiba lidar com as dificuldades da sua vida, que você saiba procurar ajuda psicológica para isso, e que frente às dissuasões da vida, você nunca, jamais dê as costas para ela e para as pessoas que caminham ao seu lado. Essa é uma pequena reflexão, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima, gente. Tchau, tchau.